o 7, ó. E a paz de quem? A paz de quem? Que excede todo entendimento. Guardará o que, igreja? Os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Corações e vão estar guardados em quem? Tá entendendo? Por que a pessoa, ela tá dentro de um tsunami, ela tá dentro do olho do furacão, mas ela tá em paz, ela tá tranquila. Por quê? Porque o coração dela tá guardado em quem? Em Cristo. Ela sabe que nada vai acontecer na vida dela se não for a vontade de quem? De Deus. Porque a fé dela, ela tá conectada com quem? Com Deus. Aí os olhos dela não param segundo o que ela tá vendo. Ela tá pelos olhos da fé. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A Bíblia, quando fala aquilo, quando Jesus falou aquilo para os discípulos, Jesus estava falando de nós. Bem-aventurado aqueles que não viram, que não me viram. Está vindo uma geração aí que eles não vão me ver, mas eles vão crer. Jesus estava falando de mim e de você. Quem crê nisso? Jesus estava dizendo para os discípulos que eu e você, crendo nele, somos bem-aventurados. E muitos daqueles que estavam vendo Jesus, andando com Jesus, perto, próximo de Jesus, até pegando Jesus, não cria. E Jesus liberou uma promessa, uma profecia para mim e para você. Bem-aventurados serão aqueles que não viram, ou seja, não viram os milagres, não andaram comigo, mas eles vão crer. Quem está entendendo? Jesus, lá naquela geração, já estava falando de mim e de você. Olha só o que a Bíblia, fica com a Bíblia. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, a paz de Deus vai além de toda compreensão humana. É inexplicável quando você anda pela palavra e pelo Espírito. Você pode ver que quando a pessoa está muito distante da palavra, que ela chega perto de você e começa a falar coisas negativas, você não se sente mal? Sabe por que você se sente mal? Por causa do Espírito Santo. Porque naquela hora, se eu e você abrir o coração e der ouvido, ele vai se entristecer e aí ele tenta chamar a tua atenção, fazendo você se sentir mal, fazendo você ficar inquieto. Eu preciso... Tudo bem, você já não tem mais paciência até de ouvir a pessoa. Porque ela começa a liberar somente coisas negativas e você tenta falar para ela, calma, vamos orar, e ela não dá espaço. Ela vai falando, porque a boca fala que o coração tá o quê? Segundo tópico que nós estamos lendo aqui, ó, paz e tranquilidade. Como que eu vou receber a verdadeira paz e tranquilidade? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Olha o 8 aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é o que é igreja. Você precisa se atentar para tudo que é. Você precisa colocar os seus olhos em tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensais. Então o meu pensamento tem que ficar no que é bom, no que é justo. O meu pensamento tem que ficar o quê? No que é de boa fama. Ou seja, o meu pensamento tem que ficar em tudo que é puro. Meu pensamento tem que ficar em tudo aquilo que agrada a quem? A Deus. Se o meu pensamento está em tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é puro, eu vou atrair o quê para a minha vida? A presença de quem? Tá entendendo? Apóstolo, mas eu estou vivendo uma situação negativa. Mas não é para você colocar o seu coração nessa situação. Por isso que o Senhor traz eu e você para a igreja. Para que eu e você sejam renovados os nossos pensar. Vou no terceiro. Calma que eu já estou encerrando. Diga assim, força para entrar. Vai. Não, diga assim, vai. Força para enfrentar. O quê? Os desafios. Todo dia você tem um desafio na sua vida, sim ou não? Então diga assim, força para enfrentar os desafios. Quem quer força para enfrentar os desafios? Eu vou te dar a palavra. Mas aonde que está escrito que eu vou ter força? Onde que está escrito? Como que eu recebo essa força? Coloca para mim, tá aí, 2 Coríntios 12. Marca aí, ó, o terceiro tópico. Nós só temos mais um tópico. Força para enfrentar os desafios. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9.
Quando Deus me deu essa palavra, se tem alguém entre nós marcando, eu gostaria que você lesse na sua casa. Eu gostaria que você meditasse em tudo aquilo que você conseguiu marcar, claro. Gostaria que você marcasse, lesse lá na sua casa, de noite, de madrugada. Peraí, eu quero ter força para enfrentar os desafios. 2 Coríntios 12:9. Olha lá, o que está escrito? E disse-me, a minha graça o quê? Te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você fala, não, eu estou fraco. Aí Deus está dizendo assim, mas você tem minha graça. Quem está entendendo? O que é a graça? Favor que nós não merecemos? Aí você diz assim, mas eu estou fraco para ir para a igreja, eu estou fraco para obedecer. Aí o Senhor falou assim, mas a minha graça está sobre você. Quem está entendendo? E olha o mais importante quando você é verdadeiro com Deus. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Então, o poder de Deus, ele acrescenta na minha e na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí que aumenta o poder de Deus. Por quê que o poder aumenta? Porque Deus está observando a nossa fé. Senhor, eu estou fraco, mas eu tenho fé. Senhor, mas eu estou muito fraco. Ele fala, peraí, você está fraco, mas você tem a minha graça. Você tem o meu favor. E se você tem o meu favor, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E olha só o que está dizendo. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas, o quê? É Paulo que está dizendo? Então Paulo se alegrava quando ele estava fraco. Porque ele sabia que o poder de Deus ia ser acrescentado na vida dele. Paulo se alegrava, Senhor, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas eu não estou tendo força. Aí vinha o poder de Deus, porque a graça já estava sobre ele. O que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Por isso que eu e você não podemos sair da parte da oração, da súplica. Porque se você estiver em paz, se você estiver tranquilo, você vai entender quando Deus está derramando o poder dele na minha e na sua vida. Primeiro passo, diga assim, a graça de Deus está sobre mim. O que é a graça? O favor não merece. Então quer dizer, a graça não é por merecimento. É o favor de Deus na minha e na sua vida. Poderia até dizer assim, ó, quem te trouxe aqui hoje? A graça. Quem te trouxe aqui? O favor de Deus. Quem fez você romper, sair da sua casa e vir ouvir a palavra? A graça te trouxe. Que é um favor que nós não merecemos. Não é por merecimento. É porque Deus diga assim, Deus achou graça em mim. Então você tem que olhar assim, ó, quando vir aqueles pensamentos negativos enviados de Satanás, fala, Satanás, cala a boca, Deus achou graça em mim, quem tá entendendo? Quando você estiver guerreando com aqueles pensamentos que vêm assim, ó, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai pagar, não vai resolver, não vai. Olha para essa situação. Derrácia nebiaçoiabá. Eu falo, Senhor, de que amam derrácia. Tá vendo? Tá vendo? Ele vem, ele já fala assim, fala para eles. Olha para a situação, que esse pensamento negativo não vem de Deus. Você olha para a situação e fala assim, ó, Deus achou graça em mim. Acabou. Você olha para aquela situação e fala assim, ó, a Bíblia diz que o demônio está ao derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Ou seja, se der espaço, ele entra sem pedir licença. Então, quando vir os pensamentos negativos, essas guerras na mente, né, que tenta trazer uma ira, você fala, opa, deixa eu ficar quietinho. Você olha para a situação e fala assim, ó, demônio, Deus já achou graça em mim, vai reclamar com ele, quem está entendendo? Sabe o que está dizendo no mundo espiritual? O favor de Deus está sobre a minha vida. Quando você diz assim, ó, a graça do Senhor me basta, sabe o que está dizendo? O favor que eu não mereço da parte de Deus está sobre mim. Quem crê nisso? É o favor que eu não mereço. Está sobre mim. Aí você tem que guerrear com seus pensamentos, usando a palavra de quem? De Deus. Aí você guerreia. Ah, mas eu estou fraco. Peraí. Está fraco? Então se prepara que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza. Quem crê nisso? Olha o que a Bíblia está dizendo. Me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de quem? De Cristo. O que é isso, apóstolo?
Vou falar de mim, tá? Eu chegar aqui para pregar e achar que eu sou alguma coisa. Tô falando de mim. É eu chegar aqui para pregar e achar que eu tenho um conhecimento, que Deus é comigo, que eu posso todas as coisas. Sabe o que acontece com o Espírito Santo? Primeiro passo, ele se entristece, e quando ele se entristece, ele se afasta. Falei de mim. Vou falar pro músico aqui, ó, pro adorador. Ele chegar aqui e falar assim: eu sei tocar o teclado, eu sei tocar o louvor tal. O que ele está dizendo no mundo espiritual? Eu não preciso da ajuda do Espírito? Não preciso. Eu já sei resolver. E aí o que acontece com Espírito? Diga Espírito. O que acontece com o Espírito Santo? Primeiro ele se entristece, e nós sentimos a tristeza. Depois ele se afasta. Vou só te atentar. Sabe quando você está vindo bem, jejuando, orando, aquela semana que você está bem ali no primeiro amor, e de repente você foi ali no passado, eu vou profetizar. Você foi ali, errou, e sentiu uma tristeza? Quem já sentiu essa tristeza? Essa tristeza é o Espírito Santo de Deus chamando a minha, a sua atenção. Sabe quando você está jejuando ali? Ó, tudo eu posso, mas nem tudo me Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aí você vai lá e faz o que não pode, segundo a vontade de Deus. Aí depois você está no teu particular e sente uma tristeza. Sabe aquela tristeza, o nome disso? Espírito Santo, ausência. O que acontece? Depressa, temos que correr e nos arrepender. Depressa. Você corre depressa na sua casa, no banheiro, dentro do que eu não sei. Corre depressa, dobra o joelho. Senhor, me perdoa. E aí você vai ver o amor, a graça voltando novamente. E as direções, as revelações. Mas isso é no dia a dia, é prática. É prática. Se você não colocar se nós não colocar em prática a palavra, não vai vencer. Aí vai vir para a igreja, vai ser um ouvinte. É a mesma coisa. Estou fazendo faculdade. Né? Você vai ser o quê? Eu vou ser um doutor, eu vou ser advogado. Só tá dentro da faculdade, não estuda. Não faz nada. Só tá dentro, só tá gastando dinheiro, gastando tempo, não tá executando, não tá se dedicando. Mas se perguntarem quem tá fora, tô na faculdade. Só estou na faculdade. Deus tá te pegando aí, a mocinha, Deus tá pegando ela. Viu? Só estou na faculdade. Mas não estou executando aquilo que eu desejei fazer. Ah, não comecei, tem 2 anos, vou trancar, vou parar. Por quê? Porque começou pela não pediu ajuda para o Espírito, porque se pedir ajuda para o Espírito Santo, ele vai colocar desejo, vontade em fazer. E tudo que você faz, qualquer coisa que você fizer, convidando o Espírito Santo, fazer pelo Espírito, até o que era para dar errado vai começar a dar certo. Quem está entendendo?